Boa noite, colegas vereadores, mesa diretora, e todos os colegas aqui nessa segunda-feira. Quem nos acompanha pela Rádio Difusora Live em 107.7, pelas redes sociais, esse vídeo agora ao vivo ou assistindo nesse momento, servidores dessa casa e presentes aqui nessa segunda-feira. Os assuntos que eu tenho, eu acabei deixando, pedi a gentileza da vereadora Adriana. A vereadora Adriana, o vereador Paulinho, a vereadora não está, o vereador Canela, por favor, pegue para mim aqui um documento que eu, não, em cima do meu computador, perdão, eu esqueci de trazer. Era o primeiro assunto, me perdoe, obrigado. O primeiro assunto é uma sindicância que o SAAI abriu depois de uma crítica, ou de algumas críticas feitas por moradores do Jardim das Oliveiras e da Bartolomeu de Camargo, no centro da cidade, e sobre desperdício de água. Não é a primeira vez. Na última quinta-feira de madrugada, desceu sabe lá quanto de água na madrugada toda na Bartolomeu de Camargo, ali na rua, na Vila Centenária. E o mesmo ocorreu algumas vezes, não nessa última semana, mas algumas vezes na caixa d'água do Jardim das Oliveiras. Eu preparei todas as reclamações, vídeos, fotos de moradores, enviei para o SAAI, que prontamente, diga-se aqui, abriu uma sindicância para apurar a responsabilidade. É extenso aqui a sindicância, né? A sindicância número 002 do SAAI, tem aqui, né, os relatos dos moradores, que reconhece que houve erro, na verdade, em resumo, reconhece que medidas estão sendo tomadas depois dessa situação, um sistema novo está sendo implantado para impedir que isso ocorra novamente, esse desperdício. Parte da sindicância diz o seguinte: sabemos que nenhum sistema, seja mecânico, elétrico ou virtual, é livre de falhas, porém, com essas mudanças que vamos fazer nos sistemas, acreditamos que serão mitigadas as ocorrências futuras e esses investimentos possibilitarão trabalho com manutenção preventiva e preditiva a fim de evitar o extravasamento dos reservatórios principais. Em resumo, porque é grande a resposta do SAAI, eu vou encaminhar para cada um dos moradores que falou comigo sobre essa situação, espero que seja resolvido, e de antemão agradeço o SAAI que montou essa comissão para dar satisfação em relação a essa situação. E eu reiterei um pedido que eu fiz desde o mandato passado, 2 vezes esse ano já, que é uma ação na Rua Alfenas, foi colocado no orçamento, a meu pedido, inclusive, no começo do ano. Os moradores da Rua Alfenas estão aguardando uma ação lá em relação ao esgoto que corre na rua de vez em quando um problema ocorre lá nesse ponto da Rua Alfenas. Queria mudar de assunto, colegas vereadores, quem nos acompanha agora nesse momento, sobre um escadão da Vila do Céu, onde moradores estão reclamando da escuridão, de um breu lá. Eu recebi vídeos, eu passei lá, não passei a noite, acabei passando durante o dia, mas eu recebi vídeos da situação, então vou reforçar e vou fazer uma indicação, um pedido, para que seja dada uma olhada, né, nessa situação do escadão na Vila do Céu. Sei que outros também têm o mesmo problema, mas me refiro a esse na Vila do Céu, segundo moradores. Sobre o corte de árvores na Avenida Gustavo Carneiro Dias, na Vila Bom Jesus, essa semana. Eu estive aqui numa audiência pública 2 vezes, inclusive, numa audiência e numa reunião. Inclusive, a reunião foi sugerida por mim, pelo vereador Canela, se não me falha a memória. Esteve aqui também, inclusive, participando. Outros vereadores participaram da segunda reunião, o vereador Adriana Lemos e o vereador Pidinho, não na audiência, mas na reunião, com a empresa que informou que ia fazer as podas, os cortes, na Gustavo Carneiro Dias, na Vila Bom Jesus. Alguns moradores da Vila Bom Jesus que receberam convite, divulgação na imprensa, vieram aqui, se não me engano, em torno de 15 moradores naquela ocasião, estiveram aqui sentados nesse plenário, onde foi passado pela empresa várias situações, entre elas que haveriam os cortes. Mas eu estou fazendo um requerimento hoje, os cortes ocorreram inclusive, eu gostaria de saber se foi exatamente como a empresa tinha falado e que a prefeitura, através, obviamente, da empresa, que o município cobre da empresa quais essas árvores que foram arrancadas e os laudos autorizativos, as autorizações para que essas fossem arrancadas. Informação é uma coisa, audiência pública é legal, mas a gente quer os documentos também aqui, através de requerimentos sobre essa situação, que, repito, foi fruto de uma audiência nessa casa aqui, divulgada inclusive pelas redes sociais, pela imprensa, recentemente. E por último, senhor presidente, dentro dos meus 5 minutos, né, com mais 2 adicionais, para terminar minha fala,
eu gostaria de fazer um questionamento à Prefeitura Municipal em tempo. Eu sei que os senhores vereadores recebem também essas informações, não acredito que seja só eu que receba essas várias informações. Muitas chegam através de funcionários da Prefeitura ou de empresas. Obviamente que eu não vou expor nenhum funcionário aqui, não vou falar nem o dia que isso tenha ocorrido, foram várias mensagens, que trata sobre a situação financeira da Prefeitura Municipal de Machado. Um motorista, não vou falar o dia, foi dias atrás, me mandou a seguinte mensagem: não vamos fazer viagem, acabou a gasolina. Obviamente que eu vou proteger o funcionário aqui, o motorista. Mas a fala foi nesse sentido. Outra frase, de outra pessoa. Veículos rurais, né, os nossos equipamentos, não poderão sair porque nós estamos sem gasolina. Você tem conhecimento disso? É a pergunta de um funcionário que, obviamente, não vou falar o setor, nem o dia que ele me mandou mensagem, até porque eu sei que, infelizmente, em alguns casos, não são todos, mas pode ser que não fique muito feliz com ele, né? E tantos outros, e tantas mensagens que estão chegando aqui. Vamos mais uma? Agora, essa mensagem, eu não tinha nem colocado ela aqui, mas eu vou reproduzir mais uma aqui, de tantas que eu podia colocar aqui de empresas, de várias que procuram ou fazem contato com outros colegas vereadores. Mais uma agora, em relação ao desconto feito dos funcionários e não repassado pela Prefeitura, ou seja, o empréstimo consignado é feito e não repassado. Olha a informação. A parcela está sendo paga, as parcelas estão desde dezembro de 2024 sem pagamento. Aí uma pessoa me mandou aqui uma comunicação possível de SPC, de Serasa. Eu estou até aguardando a outra confirmação, mas veio aqui uma mensagem, inclusive. Obviamente que eu não vou expor essa outra funcionária. Então, eu gostaria de perguntar o seguinte. Senhor presidente, gostaria de fazer um requerimento, porque essas mensagens chegaram hoje, se possível, o senhor permita que faça requerimento para que suba para a Prefeitura. A Prefeitura de Machado tem um plano de contingência para essa crise financeira que ela passa. Ela vai esperar a semana que vem para divulgar o plano de contingência, quais cortes já foram feitos ou quais cortes serão feitos. Até os mosquitos que estão sobrevoando aqui sabem a situação financeira que a Prefeitura está. Isso não é segredo nem para o mosquitinho que está voando aqui nessa sala. Então eu pergunto, a Prefeitura Municipal, gostaria que constasse em ata, exatamente às 18 horas e 59 minutos do dia 8 de setembro, nessa Câmara, senhor presidente, esse questionamento, requerimento, se a Prefeitura já tem um plano de contingência que outros municípios estão fazendo e que até agora não foi divulgado, e se esse plano só será divulgado a partir da próxima semana. Senhor presidente, gostaria que o senhor colocasse em votação. Coloca o requerimento, vereador Oliveira, está em discussão. Em votação. Os vereadores, por favorável, permaneçam como se encontram. Aprovado por todos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, demais vereadores. Boa noite.